os donos da bola. Chegamos com o dono da bola. Quinta-feira. Nossa! Que isso, cara? Já começou. Eu vim de verde até pra dar uma tumultuada. Que aqui só tem um corintiano atrás das câmeras, corintiano lá na direção, um vascaíno e um coritibano. Vou ficar tristeza aqui, né? Vamos chamar logo então a Vamos rodada começar. Vem da Copa do Brasil. Vai, Cássio. Ontem foram definidas as 6 equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza fez o papel de casa e venceu o Palmeiras por 1-0. Mas esse resultado não foi suficiente para poder avançar. Lucero aproveitou a sobra e guardou. Na Fonte Nova, Bahia e Santos novamente ficaram no empate. Dessa vez por 1-1. Cauli marcou para os baianos. E no último minuto de partida, Bruno Mezenga empatou de cabeça. Com mais um empate, a partida foi para os pênaltis. E brilhou a estrela de Marcos Felipe. O goleiro do Bahia defendeu 2 cobranças e garantiu o time para a próxima fase. E quem avançou foi o Imortal. O Grêmio venceu o Cruzeiro em pleno Mineirão e carimbou a vaga. Vila Sante aproveitou o passe de Soares para marcar o único gol da partida. Em uma festa linda no Newton Santos, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Tiquinho Soares colocou o Fogão em vantagem. Porém, na somatória dos placares, a partida foi para as penalidades. Bento, arqueiro paranaense, pegou 2 cobranças e Alex Santana colocou o Atlético nas quartas. Inter e América Mineiro fizeram um jogo emocionante no Beira-Rio. O Colorado conseguiu reverter a desvantagem e abriu 3-0. E no final, Juninho levou para as cobranças de pênalti. Carlos Depena escorregou o pé de apoio e encostou 2 vezes na bola. Com isso, a cobrança foi dada como anulada. E Maidana fez o gol que levou o América para a próxima fase. E o Corinthians? A remontada de Itaquera. O time do povo conseguiu fazer o placar mínimo para levar aos pênaltis. Matheus Bidu marcou de peito. E sempre ele, Roger Guedes, acreditando até o final, fez um golaço. Nos pênaltis, Cássio se agigantou pra cima de Hulk e Batalha isolou. Maicon garantiu o Corinthians para as quartas de final. E hoje acontece mais 2 jogos. São Paulo recebe o Sport no Morumbi com uma vantagem de 2-0. E no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentam valendo a vaga. Quem ganhar, avança. Olha, eu não vou falar nada dos atleticanos batendo pênalti. Meu Deus do céu. O Hulk, toda vez que o pênalti é decisivo, pra quem ganha R$1 milhão por mês, toda vez que o pênalti é decisivo, ele perde. Até porque você bota a bola na rede, né? Você ganha R$1 milhão, mas você bota a bola na rede, né, BZK? E no Jailson, que é bom. Jailson, tamo junto. Mas, BZK, qual o placar aí foi mais surpreendente pra você? Ah, eu acho que o do Corinthians, né? Corinthians, a o remontada? Atlético, o Atlético vinha bem 2-0, só que culpa do Cudê, né? Que pegou e colocou um time reserva. Misto, E aí achou ruim. que já tava ganho. Ó, vamos placar aqui. Pode encher a tela aí, Vanessa. Bota aí. Fortaleza 1-0 Palmeiras. O Hendrick que viajou até lá, mas ficou no banco. Não foi nem relacionado pro banco. Nossa. Com Navarro e Breno Lopes, não dá pro Hendrick ficar de fora, né, velho? A gente com 16 anos já vê que o Hendrick é diferente. Olha lá, Bahia 1-1 no Santos e nas penalidades 4-3. E fechando nossos jogos aqui, Cruzeiro 0, Grêmio 1, Grêmio classificado. Próxima tela, com a BZK. falha do irmão do Castan. Não foi, né? Aquele toque de bola ali. Oliveira que deu passe. E aí o irmão do Castan não vai na bola, ele achou que o... Nossa, aí uma lambança da zaga do Cruzeiro, mano. Botafogo venceu 1-0 e aí conseguiu... Nos pênaltis. Aí temos o Bento, aí né? Aí brilhou a estrela do goleirão, Eu sempre falo, o Bento, como eu sou do Coritiba, o Bento vai muito bem contra a gente sempre. O Bento é um baita goleiro. Pra mim vai ser o próximo goleiro da seleção brasileira aí. Internacional 3-1, mas o América levou a melhor nos pênaltis. E o Corinthians 2-0 no Atlético Mineiro. A gente já falou. Melhor nos pênaltis. E hoje ainda tem, BZK, São Paulo e Sport. O jogo de ida foi 2-0. Flamengo e Fluminense 0-0. Quem ganhar, avança, BZK. Esse jogo do Flamengo e Fluminense pra mim é o mais complicado de todos. Vai ser legal. Acho que vai ser o mais difícil. E eu apostei, tá? Apostei aí na vitória. Bora, então. Bora. Ó, agora vamos falar então de Europa League, que ontem teve essa final da Série B do Europeu. Na tarde de ontem aconteceu a final da Europa League.
a segunda competição mais importante do velho continente. Sevilha e Roma se enfrentaram na Puskás Arena na Hungria para decidirem quem ficaria com o título continental. O jogo começou muito truncado, ninguém queria se expor e a bola ficava mais tempo no meio de campo. Até que aos 34 minutos do primeiro tempo, Paulo Dybala marcou após assistência de Gianluca Mancini e abriu o placar para a Roma. Na segunda etapa, os italianos se fecharam, já que estavam com o resultado, e deixavam a posse de bola para o Sevilha. Até que aos 10 minutos do segundo tempo, Mancini, o mesmo jogador que deu assistência, acabou marcando contra e empatando a partida. Fim de tempo regulamentar, um para o Sevilha e um para a Roma. E o jogo seguiu para a prorrogação, mas as equipes com medo de atacar e se expor, além do cansaço visível, fizeram uma partida mais cadenciada, com poucos ataques e finalizações. O placar se manteve empatado em 1-1, então vamos de pênaltis. Ocampos converteu para o Sevilha. Cristante empatou para a Roma. Lamela marcou e deixou novamente o Sevilha na frente. O goleiro marroquino Bono defendeu a cobrança de Mancini. Rakitic deixou o Sevilha ainda mais em vantagem. O brasileiro Ibañez desperdiçou e Bono defendeu mais uma. O lateral argentino Montiel foi o último cobrador na final da Copa do Mundo. Converteu e deu o tricampeonato para a Argentina. E ontem não foi diferente. Marcou e deu o título da Europa League para o Sevilha. Final das penalidades, 4 para o Sevilha, 1 para a Roma. E os espanhóis seguem com tabu. Não sabem o que é perder na final dessa competição. Foram 7 decisões e 7 troféus conquistados. Já no lado dos italianos, essa foi a primeira vez em que o técnico José Mourinho perdeu uma grande final de competição europeia. Ele ficou tão bravo por não conseguir conquistar o título, que depois da premiação do segundo lugar, ele foi até as arquibancadas e entregou a medalha de vice para um torcedor da Roma. Eu achei que ele ia ficar tão chateado que ele ia pedir demissão na hora de ir Mais embora. uma disputa de pênalti, BZK. Ontem foi completo. Oh, não, o jogo foi bom. Pra Série B foi... Não, tô brincando. Ó, mas o Mancini deu um passe do gol. Depois ele fez o gol contra e depois perdeu o pênalti. O cara tava aqui, ó. Deu passe bem demais e acabou o jogo aqui. E o Montiel, hein? Fez gol na final da Copa do Mundo. O argentino tá com sorte, mano. Os argentinos não tem jeito. E falando de Argentina, né? E quem falando? A Copa Brasil do Mundo agora? que acontece na Argentina, o Brasil passou o carro na Tunísia e venceu 4-1. Alô, quartas de final! Se prepare que o pentacampeão mundial já garantiu a sua vaga. O Brasil goleou a Tunísia por 4-1 no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata. O jogo já começou favorável ao Brasil. Marcação-pressão de Marcos Leonardo resultou em pênalti ao atacante. O menino da Vila cobrou com segurança para fazer o primeiro do jogo. O segundo veio depois de uma excelente jogada entre Marcos Leonardo e Andrei. Os papéis se inverteram, pois foi o centroavante quem achou o volante livre para bater no cantinho. Amplia para o Brasil, 2-0. No final do primeiro tempo, Arthur tentou fazer um passe atravessado e errou, o que obrigou Robert e Renan a fazer a falta. Como ele era o último homem e com chances reais de gol adversário, acabou sendo expulso pelo juiz. Por isso, o segundo tempo foi totalmente dominado pela Tunísia em busca do seu gol. Até que aos 30 minutos da etapa final, a Oane marcou. Porém, com auxílio do VAR, vira um toque na mão, anulando o gol adversário. Na reta final do jogo, Marlon Gomes arrancou e esperou a passagem de Matheus Martins. O meia da Udinese chutou forte e marcou o terceiro gol brasileiro. E teve mais gols. Com toda a revisão do VAR, o juiz deu 12 minutos de acréscimos. André recebeu o passe em profundidade de Giovani e bateu no ângulo, fechando o caixão brasileiro em cima da Tunísia. Teve tempo do gol de honra tunisiano. Um lance tanto quanto estranho, Gorbel foi o último a tocar na bola. O Brasil agora encara Israel pelas quartas de final do Mundial Sub-20. A partida será nessa quarta-feira em San Juan, às 2h30, no horário de Brasília. Na mesma chave da seleção brasileira em uma possível semifinal, os Estados Unidos enfrentam o vencedor de Uruguai e Gâmbia. O gol mais feio do ano. 4-1 Brasil, hein? 4-1 e o... Andrei. O Andrei já foi vendido, né? Já é do foi, Vasco, o Vasco não segura ninguém. Não, o Vasco tem uma dupla ali, Andrei e Marlon Gomes. O Andrei já foi embora. Marlon Gomes
tá pegando seu espaço ali, tá jogando muita bola, mas ainda não representou esse ano. Ó, o Vasco vendeu ele por 12 milhões. Foi. Ele vai jogar uma temporada no Chelsea, vai ser vendido por 50, aí pega a diferença e compra o Vasco de volta. Tá. Porque, pelo amor de Deus, o Vasco não fica um ano com o jogador, pelo menos, realmente. Deixa o cara crescer. Mas agora a gente é SAF, Só né? vende. SAF, mas não compra ninguém. SAF, mas tá Calma, tá tudo bem. Zona do rebaixamento. Calma, tá tudo Bora bem. pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Rebaixado. Ai. De volta com os donos da bola e vamos direto para a vitória do Taubaté frente ao Pinda por 2-1 no Paulista Feminino. E na tarde de ontem tivemos mais um clássico regional. O Pinda recebeu o Taubaté no estádio Doutor Antônio Pinheiro Júnior, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. Logo no começo do jogo, o Pinda deu esperança ao torcedor ao abrir o placar aos 15 minutos. As mandantes começaram muito bem e conseguiam neutralizar as jogadas perigosas do Taubaté. Mas o Pinda acabou baixando o ritmo na segunda metade. Ainda na primeira etapa, as meninas do Burrão reagiram e viraram o marcador. Aos 43 minutos, Alex empatou e 5 minutos depois, Jérica deixou o Taubaté na frente do placar. No segundo tempo, o jogo esfriou e as duas equipes não levaram mais perigo às defesas adversárias. Mesmo atrás do placar, o Pinda não conseguiu atacar e o Taubaté segurou o resultado positivo fora de casa. Final de jogo, 1 para o Pinda e 2 para o Taubaté. É uma vitória, né? Vitória sempre positiva, ainda mais quando está nos nossos planos para continuar crescendo na tabela e conseguir os objetivos. A equipe não começou bem, o que a gente tinha de principal disso é o poder da equipe de se superar, né? Saímos na desvantagem, tivemos que procurar o resultado, conseguimos a virada no primeiro tempo, podíamos ter aumentado no segundo tempo, perdemos um pênalti, mas fica a evolução da equipe e o poder de superação de sempre. Com a vitória, o Taubaté ficou com 10 pontos e subiu para a 4ª colocação. Já o Pinda continua na 10ª posição com apenas 1 ponto conquistado em 5 jogos. E como as duas equipes foram eliminadas das competições nacionais, agora elas têm somente o Paulista para disputar. Na próxima rodada, o Taubaté recebe o São Paulo na terça-feira, às 3 horas da tarde. E o Pinda volta a campo somente no dia 14, para enfrentar o Red Bull Bragantino às 5 horas fora de casa. Ó, de volta aqui, ó, a Jérica falou com a gente e deu sorte, porque fez o gol da vitória aí. E falando de continuar no futebol feminino, o São José teve uma vitória massacrante sobre o SKA Brasil. Debaixo de muita chuva que caía no estádio Martins Pereira, São José recebeu o SKA Brasil pela 5ª rodada do Paulistão Feminino. As meninas da Águia tiveram a primeira boa oportunidade do jogo. Debinha arrancou pela direita, a bola sobrou para Capanella arriscar de fora da área, mas a bola subiu. Mas aos 10 minutos, Dandara ficou cara a cara com a goleira, driblou, a bola correu um pouco e a atacante acertou a trave, quase o primeiro. E só dava São José. Em uma bola lançada, Bruna Pelé colocou na frente e cruzou. A bola passou por todo mundo e Debinha não conseguiu a finalização. Mas podemos dizer que Bruna Pelé perdeu este gol. Ficou de frente, livre, mas acabou tirando demais. Perde mais uma chance o São José. Depois de tanto insistir, saiu o gol. Bruna Pelé arrancou do meio de campo, deu um lindo drible e chutou alto, sem chances para a goleira adversária. 1-0 São José. E elas queriam mais. Debinha tentou encobrir, a goleira conseguiu desviar, Dandara aproveitou a sobra e cruzou. Capanella acertou o travessão. Mas no final do primeiro tempo, Bruna Pelé marcou o segundo da Águia, o segundo dela. Debinha entrou livre na área e empurrou pro meio. A camisa 7 só teve o trabalho de empurrar para as redes. 2-0. E pode anotar 3 gols para ela. Bruna Pelé marcou mais um. Pegou uma bola com muito veneno para ampliar. Fim do primeiro tempo, 3 São José, 0 SKA Brasil. E na volta do intervalo, o São José manteve o mesmo ímpeto da etapa inicial e logo no primeiro ataque, Janete fez o 4º gol joseense. E o SKA, na primeira chegada, fez o gol. Na falta cobrada da intermediária, a bola sobrou para a camisa 18 descontar.
4-1. São José acordou depois do gol sofrido e numa falta cobrada pela esquerda, a bola passou por todo mundo na zaga e saiu pela linha de fundo. Mas na transição rápida, Luzia sofreu pênalti para o São José. Fran Baldez cobrou, mas cobrou pra fora. Segue 4-1. Mas nada abalou a equipe joseense. Ale cobrou falta com perfeição que a capitã Bruna Amarante completou para a rede. 5-1. E no último lance do jogo, Rayane aproveitou o cruzamento e desviou na primeira trave. Fim de jogo. São José 6, SCA Brasil 1. Após a eliminação no Campeonato Brasileiro da A2, o São José está com foco total para o Paulistão. E o jogo de hoje mostrou realmente o que a equipe quer pro campeonato. A eliminação foi difícil, acho que no próprio dia, mas como a gente está disputando duas competições, a gente tem que desligar a tomada e ligar em outra, né? E foi isso que foi falado com elas, e elas entenderam. A gente estava vindo já fazendo um campeonato paulista bom também. E essa equipe ela vai evoluindo dentro da competição. É o objetivo agora o paulista, temos ainda os jogos regionais, que é considerado importantíssimo aqui para a nossa cidade. A gente sabe muito bem como é isso. E a gente está preparado para ir disputar e trazer o título dos regionais também. Ó, São José 6-0. O Martins Pereira, a gente sabe que o gramado não está muito bom. Com chuva ainda, piorou. Você viu ali, BGK. E elas conseguiram fazer 6. Significa que o time tá bem. Se não fosse tá a chuva, mesmo, né? se não fosse a chuva nem a lama, dava pra ter feito uns 10-0. Com todo respeito, mas dava pra fazer, BGK. Ó, a hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ah, Vanessa, dá pra pôr o WhatsApp aí? Aqui? Quem quiser mandar mensagem, eu acho que vai ter tempo hoje, hein? 997 16 80 14. Manda aqui no final, a gente vai ler a sua mensagem. De volta com o nosso Donos da Bola, agora a hora do Carmo falar de NBA, porque daqui a pouco a gente vai passar uma matériazinha muito legal da NBA também, que hoje começa as finais. Salve, salve corintiano, salve amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Falei do Corinthians porque Vanessa, nossa diretora, hoje está empolgadíssima, corintiano. Já tempo que não usava a camisa do Timão, tá aí feliz da vida. Corintianaiada tá, ó, muito na boa aí com a grande classificação diante do Atlético Mineiro ontem. Falei Bernardo, BZK, estamos aqui nos Donos da Bola desta quinta-feira. Mas vamos falar de basquete hoje. Nós temos o NBB aqui no Brasil, que São José disputou, já foi eliminado. Se prepara agora para o Campeonato Paulista, reformulação, técnico Sebastião Figueiredo mantido e tudo mais, né? Mas o campeonato está na reta final. Tivemos ontem o segundo jogo da decisão envolvendo São Paulo e Franca. São Paulo ganhou sábado em Franca e Franca foi em São Paulo ontem no Morumbi e deu o troco. Acho que foi 88-80 o placar, ganhou bem. O time do Hélio Rubens é bom demais. Para mim é o favorito, acho que vira. Estava perdendo de 1-0, agora está 1-1. O terceiro jogo será também no Morumbi. O quarto jogo em Franca, havendo necessidade de um quinto jogo em Franca também. Franca é atual campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão do Super 8, campeão paulista, né? É o maior time de basquete do Brasil de todos os tempos, mas o São Paulo está com um belo time. E hoje começa a decisão da NBA, que você acompanha aqui na tela da Band com uma grande cobertura já há alguns anos. A Band tem mostrado a NBA com jogos espetaculares. A Band foi precursora nesse trabalho de NBA. Quando Michael Jordan aparecia no Chicago Bulls, lá em 93, 94, era com o Luciano do Vale, aqui na tela da Band. Só a Band mostrava, depois vieram os canais fechados e tal. A Band mantém essa grande tradição. Hoje, primeiro jogo da decisão, Denver Nuggets e Miami Heat. Primeiro jogo em Denver, que pela vez primeira chega a decisão do NBA. E chega forte, mas promessa realmente de jogos espetaculares. Confira tudo aqui na Band, você não pode perder. Amanhã eu volto aqui nos Donos da Bola para a gente falar do futebol do São José Esporte Clube. Valeu, Carmo, e é hoje, hein? Ao vivo na tela da Band, a grande final da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat, 9h30. E hoje, às 9h30 da noite, acontece o jogo 1 entre Denver Nuggets e Miami Heat, em partida válida pelas finais da NBA. E as equipes chegaram em momentos opostos na decisão. O Nuggets liderou praticamente do começo ao fim a Conferência Oeste. Nas quartas, venceu o Minnesota Timberwolves com certa tranquilidade por 4-1. Na semi, deixou para trás o Phoenix Suns por 4-2. E na final do lado oeste, atropelou o Los Angeles Lakers de Papai LeBron e companhia
com 4-0 no agregado. Já o Miami teve uma vida mais complicada até chegar na decisão. A equipe oscilou muito e com isso acabou se classificando na 8ª posição da Conferência Leste. Entrou no play-in e tiveram que vencer o Atlanta Hawks e o Chicago Bulls para conseguirem uma vaga na próxima fase. Nas quartas, pegaram o líder da Leste, o Milwaukee Bucks, e surpreendentemente fizeram um 4-1 no agregado. Nas semis, venceram o New York Knicks e na final da Conferência Leste foi talvez o playoff mais emocionante da NBA até hoje. O Miami abriu 3-0, mas o Boston Celtics empatou em 3-3 e no último jogo, fora de casa, o Heat ficou com o título da conferência e a vaga na final. E mesmo antes de começar, já dá para dizer que as finais serão históricas. Isso porque um de 2 grandes tabus chegará ao fim. Do lado de Denver, a franquia busca o seu primeiro título. Os Nuggets são o segundo time que mais disputou séries de playoff antes de chegar em sua primeira decisão. Foram 44, atrás apenas do Atlanta Hawks, que tem 64 e que nunca foram às finais. Já do lado do Miami, eles tentam ser a primeira franquia na história que se classificaram em 8º lugar na temporada regular e conseguiram ganhar o título. Antes disso, somente o New York Knicks de 1999 chegaram nas finais como cabeça de chave número 8 e na final foram derrotados pelo San Antonio Spurs. E aí, quem leva o título da NBA desta temporada? E aí? Eu acho que o Denver leva. Não, eu acho que pela fase o Miami tá melhor, eu acho. Eu não vou torcer pro Miami porque o Miami derrubou nós. Não, o Denver. Tá. Pela fase o Denver ganhou melhor. O Miami teve que fazer até o último jogo. O Denver atropelou o Lakers, mano. Então, mas aí ganhou do Celtics. Então, pode ser. Tá bem equilibrado, Você né? tem um ponto. Eu tenho um ponto. Olha, agora vamos falar de Roland Garros, porque aí eu gosto muito. Vamos continuar nesse grande slam que tá acontecendo, né? E agora tá tendo jogo, aliás. Tendo jogo. Thiago Quem Wilde. tá jogando? Thiago Wilde, que ganhou do Medvedev, o número 2 do mundo. Tá ganhando ou tá perdendo? Tá ganhando. Tá ganhando. E agora vamos sim falar também da Bia, que logo cedo, hoje cedo, ganhou também o jogo dela. Mais uma vitória de Bia Haddad em Roland Garros. Dessa vez ela enfrentou a russa Diana Schneider, de apenas 19 anos. E olha que a menina deu trabalho. Mais um erro da Bia, 3 erros não forçados consecutivos. No primeiro set, Bia esteve bem, encaixou bons golpes e conseguiu vencer com relativa facilidade por 6-2. Mais uma vez na curta, o drop shot da Bia tá muito bem hoje. Mas a partir do segundo set, o jogo ficou muito equilibrado. A tenista russa subiu seu nível e, errando muito pouco, conseguiu bater a Bia, em parcial de 7-5. Só que no terceiro e decisivo set, Bia manteve a concentração, conseguiu impor seu jogo, seu melhor ranking na WTA e mostrou o porquê a 14ª do mundo no tênis. E selou a vitória por 6-4. Agora Bia Haddad espera sua adversária para a terceira rodada de Roland Garros. Vamos, Bia! Aí, boa sorte pra Bia, então, Boa. porque tá esperando o adversário ainda que não jogou, tá esperando ali. Isso aí, eu acho que vai dar, né? A Bia Haddad tem tudo Não, tá pra... indo bem. Dá pra pegar. passar mais uma fase. É que quando vai afunilando ali, aí começa a pegar Sim, número você tem 5, número 2, número 1 do mundo. Aí complica, mas já tá fazendo uma grande campanha ali, até porque ela tem pontos a defender nessa competição aí. Verdade, PZK. A gente pediu pra mandar mensagem aí mais cedo. Foi. E vai Corinthians mandar Recebemos mensagem. um vídeo do Cláudio. Olha aqui, ó, se liga. Olha o Claudião aí. Diretamente da arena. Na Neoquímica. E aí ele e a turma dele. Toda a festa do torcedor da Fiel. E é pé quente, hein? Porque ele foi lá e o Corinthians conseguiu virar o jogo. Tá vendo? É pé quente. Valeu, Claudio, e parabéns pela vitória de ontem, BZK. Cláudio tava louco pelo Não, Corinthians. e ó, vou te falar, essa vitória do Corinthians selou aí o Vanderlei Luxemburgo já trazendo todo o trabalho dele pro time. Que ele falou, me dá 10 jogos. O professor falou, me dá 10 jogos. E parece que renasceu a força do Corinthians, né? É, conseguiu uma boa vitória no jogo anterior, agora conseguiu essa virada sobre o Atlético, que era improvável, que ninguém apostava nessa virada dele sobre o Atlético. Tem razão. E aí o Cássio brilhou pra variar no pênalti, o Cássio sempre brilha, né, cara? O Cássio já é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e ele tá se firmando cada vez mais. Eu queria falar também daqui de São José, do Yuri Alberto. O Yuri. E o Yuri Alberto fez uma boa partida, mas não faz gol, Yuri Alberto. Ele O que tá acontecendo? azarado, né? 2 na trave,
O lance do gol, ele fintou o goleiro, chutou e sobrou pro Renato Augusto que cruzou e saiu o gol do Bidu. Aliás, jogou muito o Bidu. Sim. Matou, fez gol de peito e aí jogou muito bem na partida. Mas o Yuri Alberto aí teve o pênalti. Nem o pênalti ele fez, cara. É dureza, mas a fase tá ruim. Tem que jogar um... Será que vai tirar? Um banho de sal grosso, né? Eu vou jogar um futebol aí com ele aí no final de semana. Bora marcar passar com umas ele, dicas então? pra ele. Eu vou até passar pro lado de cá agora. Que passa, irmão? Porque agora a gente chama a Carol aqui no telão. Assim? Joga. Carol, vem, vamos fazer o time. E aí, Carol? Tudo bem com você? Hora do Band Cidade, primeira edição. Oi, pessoal do esporte, tudo bem? Boa tarde para vocês e olá para você que está em casa. Os donos da bola.